Opa, eu mesma por aqui, trazendo para você o melhor da tarde, a programação que vai até às 17 horas. E agora no nosso momento entrevista de hoje, recebendo essas queridonas aqui, que estão com uma proposta muito legal, então chega mais. Se você quiser também, não só nos ouvir, tá aí no seu carro, tá em casa, no trabalho, quer também visualizar a gente, acessa lá o Facebook, porque a gente também tá ao vivaço com a nossa live. Quero dar as boas-vindas, gurias, bem-vindas aqui ao nosso melhor da tarde, Prof. Franciele Hammerschmidt, né? A gente fala Prof. Fran, né? Tá tudo certo, né? Sempre e tá tudo certo. a Daia, a Fran e a Daia, bem-vindas ao nosso melhor da tarde, gurias. Boa tarde, Eli. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fema. É um prazer estar aqui. E sim, Prof. Fran, uma vez prof, sempre prof, né? A nossa terapeuta, gente. Essas terapeutas maravilhosas que incluem na sua missão de vida cuidar das pessoas, né? E promover o que é bom, o que faz bem, o que dá sentido ainda mais à vida. Não é mesmo, Daia? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Gratidão mais uma vez pelo espaço, novamente, né? A gente já esteve aqui e somos agradecidas por toda vez você abrir esse espaço pra gente trazer coisas boas, né? Exatamente. Poder compartilhar coisas boas que vem por aí. Maravilha. Fran, minha querida, fala pra gente então que projeto é esse, qual que é, né, a ideia, o foco, e aí também na sequência já o convite pro pessoal quem tiver interesse em participar. Eli, então, eu e a Daia, né, pra quem não sabe, a gente tem um espaço, né, uma clínica onde a gente trabalha com as terapias e a gente percebe o grande aumento, né, da questão da ansiedade, da depressão, não só no adulto, mas também nas crianças. E eu, enquanto professora, mais ainda, né? E percebendo essa necessidade, a gente pensou em criar algo que pudesse, então, auxiliar, né? Sabendo que as crianças, elas têm uma dificuldade, às vezes, em se abrir, em se expressar. E a gente voltou pra nossa infância, né? E eu ainda brinquei com a Daia, né? Eu falei pra ela, não sei se tu sabe fazer algumas coisas, mas eu aprendi, né? A gente deu risada. E ela foi lá e buscou a caixinha dela e tá aqui a prova. E aí a gente lembrou, né? Do quanto muitas coisas se perderam ao longo da nossa vida, né? Pela corre-corre do dia a dia, pela a tecnologia aí à nossa disposição. E aí a gente pensou, então, numa roda de conversa. E além dessas rodas de conversas semanais, desenvolver habilidades manuais, tanto em crianças, né, a partir dos 8, 10 anos, enfim, e também em mulheres, jovens, homens, né, estávamos falando aqui, para resgatar isso, porque a gente sabe que a partir dessas habilidades também se desenvolve muitas outras coisas e também auxilia nesse processo de você se abrir, melhorar o foco, concentração, de uma forma mais lúdica, né, e desenvolver habilidades que podem talvez servir lá na frente como uma fonte de renda, por que não? Exato, por que não? Né? Eu me vi muito na minha infância, né, usando disso muitas vezes também como uma forma de renda. Então, que a gente possa nesse projeto, essa é a nossa intenção, de levar isso para as pessoas, né? Como é que é o nome do projeto, Fran? Então, nós pensamos, né, laços que transformam, aonde mãos criam e corações se iluminam. Uau, olha só, laços que transformam. Sabe o que? Vocês falando aí, eu lembrando o seguinte, de quando eu tinha a bênção de poder estar com a minha mãe sempre trabalhando muito para poder, né, garantir o sustento, a renda. Então, minha mãe costurou e eu cresci debaixo de um móvel de máquina de costura. E, enfim, mexia, pegava as agulhas dela. E ali eu conseguia, claro, além de me furar bastante. Faz parte. Mas eu conseguia produzir bastante, assim. Tipo, até hoje sou muito fã da costura, gente. Tanto manual, de fazer alguma coisa ali. Roupa de boneca, que é uma coisa, né? O crochê também foi algo que daí já aprendi com a minha tia. Vendo uma tia minha, que era como se fosse mãe, porque ajudava a cuidar muito a gente, né? Prima do meu pai. Mas, assim, ó, pra gente... E também vendo ela fazer o crochê, o ponto cruz, a pintura de tecido, pano de prato. Então, assim, entre as atividades que vocês propõem com essa atividade, assim, cita pra gente algumas delas. Detalhe aí, Daia. Olha, a gente pensou em algumas coisas que a gente tem uma habilidade em comum, né? Porque, só antecipando um pouquinho, pra mim, esse projeto é um resgate, né? Eu, na minha infância, 4ª, 5ª e 6ª série, eu fiz escola agrícola. E foi o diferencial, assim, da minha trajetória, né? De ensino médio, ensino fundamental. Porque 2 vezes por semana a gente ficava na parte da tarde. Então, a gente tinha aula na parte da manhã e na parte da tarde a gente ficava 2 tardes. Em uma, a gente aprendeu agrícola, terra,
né? Lidar com os bichos. Flores, frutas. É, isso aí, salada. na terra, natureza, né? E num outro momento, na outra tarde, a gente aprendeu tudo que é tipo de artesanato. Nós tínhamos uma professora que tinha inúmeras habilidades. Então, desde ponto cruz, ponto vagonete, pintura, cestas de jornal com verniz, pintura em toalhas, em telas. Tudo que a gente podia ser criado com as mãos, a gente aprendeu. E eu, graças a Deus, sempre aprendi muito rápido. E o engraçado é que depois de tantos anos, se você parar para analisar e pegar algo para fazer, você não esqueceu. Então, para mim, é um resgate de memórias de uma época que foi muito importante na minha vida. Então, a gente pensou em trazer ponto cruz, que a gente sabe em comum, ponto vagonete, crochê, tricô, né? E assim, eu acredito que a gente não vai delimitar, isso a gente não vai fazer. Por quê? Porque, de repente, alguém aparece lá com uma habilidade que a gente aprendeu também. E aí, a gente também resgata. E o importante é que, nas crianças, né, a gente vai criar memórias novas. Né, resgatar a memória das mães, né, muitas vezes as nossas, e dessas crianças que talvez não aprenderam, talvez aí a gente desperta uma habilidade que ela nem imaginava que podia ter. Exato. Então, disso pode sair e criar muitas coisas, né? Sem dúvida. E a Prof. Fran, nós falávamos antes aqui, né? Sobre o impacto disso na própria saúde mental, intelectual. Fran, explica, tu que sabe como é que funciona isso, o impacto que se pretende, não só com esse trabalho, mas que é real, que existe, né? Que já a ciência comprova isso, Sim. né? A gente sabe que os trabalhos manuais, eles desenvolvem partes do cérebro, né? Então, assim, por que hoje as crianças às vezes têm dificuldade em fazer bolinhas? Pequenas bolinhas, porque não foi trabalhada a motricidade fina, que é o furar o dedo da agulha lá, né? Ele fez muito isso. Então, coisas delicadas, hoje, às vezes a gente até diz, né? Meu Deus, meu filho não é nada delicado. Meu Deus, eles quebram muitas coisas, eles estragam as coisas com facilidade. Por quê? Porque não se desenvolveu essa motricidade fina que a gente fala, né? Então, a gente tem a motricidade fina para coisas mais pequenas e a motricidade ampla para as coisas maiores. Então, por exemplo, num ponto cruz, eu não posso simplesmente pegar um pedaço de tecido e sair bordando a Deus dará, porque vai chegar um momento que o bordado vai faltar pano, vai ficar torto, então precisa estratégia, planejamento, estruturação, centramento e sem contar no foco e na atenção, porque se eu der um ponto a mais, lá no final esse ponto vai fazer a diferença, né? Cuidar, o ponto cruz, por exemplo, ele traz meios pontos, 1/3 de ponto. Então, tudo isso é importante. E aí, aquela história, saber, né, mediar um trabalho. Qual é o meio disso? Onde é o centro disso? E isso vai desenvolver na criança lá na frente. Então, hoje, quem me conhece sabe, eu tenho muito orgulho em falar disso sobre mim, que eu sou uma pessoa que eu consigo criar muitas coisas com facilidade. E eu entendo que é a partir disso. Sabe quando você vê uma coisa e alguém diz, eu vou colocar isso aqui, e tu diz, isso não vai entrar? Essa percepção a gente desenvolve nessas habilidades do crochê, da pintura, né? Porque tu sabe que não vai, tu tens uma noção, isso é noção de espaço, né? Coisa que às vezes tem algumas pessoas que precisam insistir lá e ver que realmente não vai. E nós já conseguimos antecipar isso. Então, como a Daia falou, a gente vai começar, óbvio, pelo que a gente tem, né, mais facilidade, vamos dizer assim, mas o objetivo é não que todo mundo tenha que bordar, não que todo mundo tenha que fazer crochê. Neste mesmo momento, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma fazendo crochê, uma fazendo tricô, uma fazendo bordado. E nesses movimentos, a nossa intenção é trazer um assunto para debater, perguntar como estão. Enquanto você faz algo, também acontece algo. E esse algo que vai mexer lá dentro, com o nosso interior. Porque a gente sabe da dificuldade hoje da escuta. Nós, enquanto pais, me perdoe, né, se eu estiver mentindo, mas por vários momentos a gente se pega os nossos filhos falando com nós e aqui nós no celular. Quem nunca, e né? dizendo, E aí quando você e ele te faz uma pergunta e tu pensa, o que ele me disse mesmo? Então, isso não é uma escuta com presença. E nós, nesse momento lá, queremos desenvolver isso, né? Mas que bacana. Vai ser também um momento de encontro
entre mães, filhas, filhos, enfim. Isso, a nossa proposta não necessariamente mães e filhos, né? Até porque nós analisamos, né? Refletimos depois, por exemplo, se nós vamos ter lá duas meninas de 12 e duas mulheres com mais de 30, os assuntos serão diferentes. É verdade. E aí, pra gente poder ouvi-las e ajudá-las, a gente vai ter que separar. Então, conforme a demanda, a busca, a gente vai criar grupos de faixas etárias para que a gente possa, então, trazer assuntos pertinentes para cada faixa etária e ajudar elas, de fato, naquilo que elas buscam e precisam. Sim. E sem dúvida alguma, toda essa energia, todo esse treino, todo esse momento, depois em família vai ter uma repercussão, né? Isso uma aí. Repercussão positiva. E eu acredito que a gente também gostaria de enfatizar a criatividade, né, nas crianças. O que eu percebo? Eu tenho um sobrinho e, claro, eles moram numa cidade menor, então tem ainda aquela cultura da criançada se juntar na rua para brincar. Mas hoje as crianças não têm mais criatividade para brincar. A não ser que elas tenham um brinquedo pronto ou elas estão aonde? No celular. Sim. Então, essa questão de trazer de volta algo que elas possam criar com as mãos e desenvolver a criatividade, eu acredito que isso vai fazer bem para todas as pessoas que estiverem lá, para a gente se desconectar um pouco nesse mundo Sim. Hoje, a tecnologia, a gente sabe que não tem como fugir disso. Não, nem podemos, mas é necessário um olhar mais, um uso mais consciente. Consciente, exatamente. E assim, quando tiver, por exemplo, uma mãe e uma filha, que a filha nem sabia que a mãe tinha esses dons e habilidades, ela poder conhecer um pouco da infância da mãe e a mãe trazer isso para ela, eu acredito que é uma conexão também única e bacana que a gente pode proporcionar dentro desse projeto. Sim. Então, não é um foco apenas, eles são vários focos dentro de um propósito que está sendo criado com muito amor, com certeza. Que maravilha, Fran. E hoje a gente percebe, né, que a grande maioria das crianças, como a Daya falou, se elas não têm essa possibilidade de saber de fato de onde as coisas vêm, elas não sabem o processo daquilo. Elas não sabem por onde aquilo começou para chegar aonde chegou. E aí eu vejo que nessas artes que a gente procura muito desenvolver é entender o processo, né? Saber que um cachecol, por exemplo, ele começa num ponto, mais um ponto e vai somando e isso vai fazendo. E daí eu lembro, assim, quando eu paro para pensar na alegria em que eu tinha em dizer para as pessoas, eu fiz. Você que fez isso daqui fui eu que fiz. Olha, o enxoval das minhas filhas, né? Bordando, fazendo as toalhinhas de boca. Então, assim, quanta coisa, né? E hoje, às vezes, as pessoas me dizem, tu não faz mais, tu fazia tanta coisa linda. E eu digo assim, verdade, né? E hoje, até quando eu fui resgatar as coisas, assim, olhar, me trouxe, assim, aquela emoção de pensar, cara, eu já consegui desenvolver tudo isso, sabe? Então, fazer com que as crianças e as pessoas, assim, porque hoje a gente tem pessoas de 30 que não sabem costurar uma barra de calça. Exato. E tá tudo bem, a gente não tá aqui para julgar. Mas no sentido de que, então, nós estamos aqui para mostrar que nós podemos também coisas simples e que fazem a diferença, né? Porque a gente fala tanto hoje, né? O essencial é simples. E a gente tá com falta do que é essencial. Maravilha. Gente, tu falava e, Fran, eu me lembrei que quando eu cheguei aqui no Sul há 20 anos, uma das primeiras coisas que eu me senti muita vontade para tentar fazer pela primeira vez na vida, então, naquela ocasião, é um cachecol com aquela tábua cheia de preguinhos. Assim. Sim! Aí fui lá, fui até o marceneiro lá da cidadezinha, lá só tinha um ali na vila, fui lá pedir a tabinha pra ele fazer, daí ele fez tudo certinho, botou os preguinhos, depois eu fui lá buscar, depois fui atrás da linha, né, pra poder fazer, era branco, coisa mais, vou ter que resgatar, eu devo ter foto disso. Isso já me deu vontade né? de fazer um outro cachecol daquele. A minha mãe tem uma toalha bordada, a primeira toalha bordada que eu fiz, eu dei pra minha mãe, até hoje ela tem, ela guardou, tá amarela, ainda vamos falar em tempo, né, é pouquinho, mas pra amarelar rapidinho, amarela do dia pro outro. Não vem ao caso, né, o tempo que é, mas quando eu olho pra aquela... vem a memória e vem a emoção junto com isso. Então, isso é bacana, né? Poder trazer, porque a geração de agora nunca vai passar
pelo que a gente teve. Os centros telefônicos, os orelhão, as máquinas de escrever, tanta coisa, né, que a gente teve que eles não vão ter. Então, trazer essas situações, essas artes e esses dons para hoje é bem bacana. É uma contribuição e tanto, gurias. E também é uma forma de extravasar aquela energia, muitas vezes, né? E a gente fala tanto de voltar pro eixo, voltar pro presente, mas dizer para uma criança que tá num mundo acelerado, pegar um livro e ler, o livro, eu sei por mim, e falo por nós aqui, a nossa mente, ela vai longe, ela voa. Aqui não, porque você vai estar abordando, mas você vai estar conversando, então é uma forma de dividir a sua atenção, mas estar ali também. Estar no presente, né? Então, de primeiro momento, a nossa intenção são encontros semanais, um encontro por semana. Num primeiro momento, a gente, uma reunião, digamos assim, um primeiro encontro com todos, né? Pra gente deixar explanar como vai funcionar. Então a Daia vai querer bordar. Então, para a próxima semana, você vem com isso, isso e isso. Até para dar um direcionamento, porque muitas vezes não sabe nem como começar, o que fazer, né? E aí, a partir dali, então, fazer esses encontros, né? Encontros mais ou menos de 1 hora e meia, a gente pensa, né? Vai ser lá mesmo na Clínica lá, Fluir. Isso. Agora é espaço, né? Espaço Fluir. Estamos em novo endereço, por isso de tantas novas novidades aí, né? Porque agora a gente tem como expandir também, né? E Fica onde reforça o endereço do Espaço Fluir. Tá. O Espaço Fluir agora fica na Vila Flores, tá? É um pouquinho antes da onde nós estávamos. Nós estávamos na Rua Balneária. O nome lá é Aristóteles Capa Verde. 242. É bem pertinho ali daquela roça ali, perto do Stock Center, mas é bem na baixadinha lá. É super fácil de encontrar. E tem mais um espaço centralizado, né? Isso, e mais silencioso, é um espaço maravilhoso. A gente convida quem quiser conhecer que venha fazer parte. A gente já tem os movimentos, né, do nosso reiki mensal, o nosso grupo de constelação familiar também, né? Fica aí o convite, mas esse é um projeto realmente que a gente gostaria de desenvolver semanalmente, né, para que essas coisas elas criem de fato hábitos, né? Sim. Porque o hábito ele precisa ser constante, né? Então, mas foi realmente pensando nisso, assim. E essa semana eu li dados assustadores, né? Do quanto a questão da ansiedade e da depressão nas crianças ela está vindo de forma silenciosa. E aí a gente tem esses dados que a gente vê aí de crianças cometendo atrocidades, crianças extravasando de alguma forma aquilo que elas não conseguem falar em palavras, né? Porque por muitas vezes elas acreditam, elas tentam, mas elas não são ouvidas, né? Porque nós, enquanto adultos, pensamos que isso é uma bobagem, mas não é. E nós, adultos, não falamos das nossas dores por achar que isso é bobagem. Medo do julgamento, medo do que os outros vão dizer, medo de não fazer parte. E a gente tá, assim, ó, isso é gritante no mundo das crianças. E realmente a gente pede, né, para que os pais abrem os olhos, percebam que os seus filhos estão vendo, ouvindo, porque nada é à toa. Nada é uma bobagem, né? Então, que a gente possa evitar tudo isso. Vem aí, então, laços que transformam, mãos, né? E corações que iluminam. Que maravilha, gente. Ó, você chegou aí agora, entrou no carro, ligou, sintonizou. Perdi o papo, perdeu nada, viu? Nós estamos ao vivaço também aqui pelo Facebook. E a qualquer tempo que você estiver nos assistindo aí, vai lá, reflita sobre a sua rotina e procure sempre o melhor para você e para sua família. Tá aqui uma super dica de atividade que vai somar, sim, com a qualidade de vida. Gurias, seria isso? Mais alguma coisa que vai reforçar o convite, os contatos para quem desejar, então, ingressar, participar? Isso, pode buscar nós no Instagram, né? O meu Instagram é Terapeuta Fran, ou pelo telefone 55996542740 e dizer que a partir de 8 anos a gente entende que é extremamente fácil para que as crianças vão lá. Então, se você, pai, percebe o seu filho muito tempo nas telas, você já tentou de tudo, porque às vezes a gente sabe que a gente já tentou de todas as possibilidades. Quem sabe aí tá a chance que você tem de tirá-los das telas de forma supervisionada. Eles não estarão sozinhos, né? Eles estarão juntos, nós estaremos lá com eles em todo momento, né? E aí também tendo esse olhar para a parte emocional, né? Caso a gente perceba algo que precise de intervenção, a gente vai estar aí para ajudar também. Maravilha. Daia? Meu Instagram, @DaiaMarchi, CHI, terapeuta. Telefone 55999359779. E faço das palavras da Fran, né? É só reforçando o convite que a gente está inteiramente à disposição. E eu acho que
a gente ainda tem dificuldade de lidar com as emoções, né? E a gente se expressa, e a gente fala, e a gente faz terapia. Imagine as crianças, né? Que elas vão ter o jeito único delas de demonstrar. E não é como a gente gostaria, né? Então, a gente precisa interpretar esses sinais e ter uma atenção especial, sim. Porque o que a gente muitas vezes acha que, tá fazendo para chamar atenção, isso é coisa de criança, não. Né? As emoções estão aí, a energia está aí, eles estão num mundo que tá acelerado demais. E eles precisam acompanhar isso. Então, eu acredito que as artes vão fazer com que eles também aprendam, né, a acalmar, a respirar, porque você precisa ter atenção para, né, agulha, por exemplo, para você não se machucar, você vai ter que ter um certo domínio disso. E eu acredito que isso vai influenciar em todas as áreas da vida, sim. Sem dúvida alguma. Olha, muito sucesso para vocês, tá? Obrigada. Nos mantenham informados sobre o andamento desse projeto. Qualquer coisa, manda um WhatsApp aqui para nós, tá? Estamos no ar, sempre à disposição para práticas muito inspiradoras como essa, ideias maravilhosas como essa. Obrigada. A gente agradece todo mundo e esperamos, né, que realmente esse projeto toque nos corações. E como nós falamos, não tem idade para você começar. Não pense que é tarde demais, porque nunca é tarde. O momento é sempre agora, né? Exatamente. Então vamos lá. Ó, vamos dar um tchauzinho aqui pra você que tá pelas redes com a gente. Beijo no teu coração, vem pra cá, vem curtir música boa, porque a gente vai tocar um sucesso muito legal aqui também, inspirado. Música inspiradora, né? Tá chegando aqui, ó, pra você, Guardei o Amor, né? Vamos curtir com o Nando Reis, com a Ana Canans também. E na sequência, inclusive, eu vou tocar hoje aqui, não tinha tocado, a Shirley de Moraes. Você conhece? Eu já ouvi falar em Shirley de Moraes? Já. Tá na nossa playlist aqui também, ó. Ontem à tarde trouxe um sucesso que fez muito sucesso, uma das músicas que ela interpretou e que tá aqui na nossa playlist do Melhor da Tarde. Daí hoje já tem pedido de Shirley de Moraes aqui também, gente. A gente vai tocar a interpretação de o sucesso de Milton Nascimento, Nada Será Como Antes, na voz de Shirley de Moraes. Abraço no teu coração, curte aqui.